Olá pessoal, tô de volta. Bom, acho que já fazia umas 3 semanas que eu não fazia vídeo, mas finalmente minhas férias estão acabando, então eu vim falar o que eu consegui, né, nessas férias. Algumas coisas, alguns livros que eu tinha prometido, eu acabei, né, passando outros na frente deles, e aí acabou não dando tempo de lê-los. Alguns eu não li porque aconteceu uma coisa chamada seriado perfeito, que eu acabei começando a assistir e tinha 7 temporadas, eu assisti todas as 7 e fiquei, né, sem ler. Mas eu vou contar tudo nesse vídeo aqui, o que aconteceu aí em janeiro e nesse pedacinho de fevereiro. Certo, então? Bom, então eu vou começar falando o que eu li, né? Primeiramente eu comecei lendo e terminando O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Esse livro aqui eu o li porque um amigo meu ficava super insistindo que eu tinha que ler porque era muito bom e coisa do tipo, e eu fui dar uma chance. O livro, gente, ele é enorme, ele tem mais de 600 páginas, mas é um livro fantástico. Fantástico, ele é muito bom mesmo, tá? Ele é um Guerra dos Tronos, né? A diagramação, assim, é um pouquinho maior, mas é muito legal. Bom, vou contar então do que se trata O Nome do Vento. O Nome do Vento, ele vai tratar do Kvothe, né? Que é ali um menino que faz parte de uma trupe. E essa trupe passa pelas cidades e eles fazem teatro e coisas do tipo. Só que aí um belo dia, né, os pais deles são assassinados por um grupo chamado Chandriano. E aí o livro é meio que assim, ele buscando, ele tentando encontrar respostas sobre esse Chandriano, que é esse grupo, né, que assassinou os seus pais. Só que assim, óbvio que várias coisas acontecem. O livro é enorme. Então ele tem um certo momento que ele vai para a universidade, que ali ele vai ser treinado em simpatias, né, que é magia, né, mas de uma forma diferente. Então tem que fazer uma conexão, só lendo o livro assim para você entender, que ele explica bem direitinho o que é. E a minha parte favorita é quando ele tá nessa universidade, que é meio que Hogwarts, assim, só meio, tá, gente? Não tem muita coisa assim que você vai falar, ah, isso aqui é muito parecido com Hogwarts. Não. Então boa parte disso aqui vai se passar ali nessa universidade. Tem ali um romance, mas que não é tão romancizado, que ele se apaixona ali por uma menina, que é a Dena, que já não é uma personagem que eu gosto muito. Que mais que eu posso falar? Eu não quero falar muita coisa porque eu quero que vocês descubram do que se trata esse livro. Ele é muito bom mesmo, só que assim, se você é um fã de YA, você não gosta muito, por exemplo, de Tolkien, eu sugiro que você passe assim, eu sugiro que você tente, mas eu não tenho tanta certeza se você vai gostar. Porque o Patrick Rothfuss, ele segue na linha de Tolkien, de Martin, então... E é um livro grande, então assim, se você não gosta muito de livros assim, esse aqui eu acho que não vai te conquistar, tá? Mas é super recomendável. E outra coisa, você tem que estar acostumado com escritas, com narrativas que elas não se desprendem de uma vez. Então são narrativas que as coisas vão acontecendo ali, você vai provando as coisas e aí elas começam a acontecer. Então assim, já preparando vocês, as 150, 180 primeiras páginas deste livro, gente, não acontece assim, praticamente nada. São 180 páginas assim, falando sobre a vida dele, né, e assim, como ele encontrou lá um certo amigo que vai treiná-lo, que já esteve na universidade, né? Então assim, é ele contando toda a infância. Eu esqueci de falar,
Esse livro aqui, ele chama assim, A Crônica do Matador do Rei Primeiro Dia, porque o livro começa com um Quoth adulto, ele é dono de uma hospedaria chamada Marco do Percurso. E aí, num momento X ali, eu não vou falar porquê, ele encontra o cronista ali do reino. E aí ele vai contar pro cronista a história dele. E aí a gente vai, né, vai ter ali os capítulos, né, praticamente o livro inteiro dedicado a quando ele era menor, quando ele frequentou essa universidade. E aí é um dia, isso aqui é um dia que ele contou toda a história dele. É muito bacana, só que como eu disse, demora, tá, gente, pra você realmente as coisas acontecerem. Mas o que acontece? Se você, como eu já disse, aprecia Tolkien Martin, você vai ficar encantado com a escrita deste cara. Ele escreve super bem. E, ai, gente, vocês precisam ler. Sério, vocês precisam ler. Eu não tenho certeza quando eu vou pegar o Temor do Sábio, mas não vai demorar. Esse ano ainda eu vou tentar ler o Temor do Sábio, certo? Super recomendado O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Que mais? Bom, eu li então o Silmarillion, do Tolkien também, que eu ganhei de amigo secreto, né, em dezembro. O Silmarillion é o meu livro preferido, assim, do Tolkien. Eu não sei, assim, o Silmarillion e o Retorno do Rei, eles ficam bem, sabe, competindo no meu ranking, mas o Silmarillion eu acho ele muito bom. Algumas pessoas acham ele chato. Gente, isso aqui não tem nada de chato. Óbvio que tem, assim, capítulos, porque o Silmarillion ele vai contar toda a história da Terra-média. Desde quando ela surgiu, né, até ali com o Anel do Poder e tudo mais. Mas assim, aí tem certos capítulos que vão falar de todos os reinos que ocuparam a Terra, né, e as ramificações, sabe, os elfos que vieram de tal elfo, né, e tudo mais. Esse livro aqui vai focar nos elfos. Mas eu sugiro que o Silmarillion, você já leia leia as 50 primeiras páginas, que vai falar ali sobre a criação de Ea, que é a Terra, né? Ou Adar, é Adar, que também é chamado da Terra. A criação da Terra é a coisa mais fantástica, gente. É meio que assim, eu vou dar uma prévia. Existia Ilúvatar, que que depois é chamado de Eru. É Eru mesmo, vamos ver se eu não estou falando merda. É Eru, e que é chamado de Ilúvatar pelos elfos. E ele cria os Ainur, ou os Valar, que são meio que anjos que ele cria para fazerem uma sinfonia perfeita. E aí eles estão ali, né? Então assim, esse momento, gente, imagina que coisa linda. Então assim, é ali aquelas coisas perfeitas, fazendo aquela sinfonia fantástica, né? E aí você vai imaginando aquilo gente, vocês precisam ler o Silmarillion. E aí aí tinha um meio lá que invejoso, né? Que o Lúcifer, né? Se você for comparar aí com a Bíblia, que é o Melkor, que depois fica conhecido como Morgoth, que ele vai tentar estragar a sinfonia, né? Então, e aí as pessoas perto dele começam a perder o ritmo e aí surge a Terra. Assim, através dessa sinfonia surge aquela Terra, e aí de lá eles vão povoar para criar a Terra-média. Então assim, é muito bonito. Eu que sou assim amante de história, saber de toda a história da Terra-média, sabe, é muito fantástico. E você vê assim que o Tolkien realmente trabalhou nisso aqui, gente, sabe? Ele sabia de tudo, ele sabia de todos os reinos, de todas as casas. É muito interessante. Mas assim, eu assim como a maioria das pessoas sugere, eu sugiro que você leia isso aqui depois que você leu O Hobbit e depois que você leu os Três Senhor dos Anéis, tá? Porque ele é um livro denso. Se você for falar, eu vou começar desde o começo da Terra-média,
você vai enjoar de Tolkien. Você vai falar assim, putz, sabe, não, esse cara é muito detalhista. Porque esse livro aqui, ele quase não tem diálogos, tá, gente? Isso é muito importante. Quando você vai embarcar no Silmarillion, prepare-se. Isso aqui quase não tem diálogo. Mas é muito bom. E eu tenho essa edição, né, que eu acho super bonita. Eu acho mais bonita do que aquela antiga. Certo? Então, muito bem. Percebam que eu não estou aprofundando muito nos livros, gente. É porque eu realmente eu tenho medo de, se eu ficar contando muita coisa, eu contar muitos spoilers. Então vou parar por aqui, tá? Então, esse é o Silmarillion, eu recomendo que vocês leiam o Silmarillion. Outro que eu consegui também ler foi o 1808, né? Que é o do Laurentino Gomes. Eu tava louco pra ler esse livro e assim, que livro foda, que autor foda. Aqui tá uma fotinha do Laurentino Gomes, né? Gente, que cara bom pra escrever. Eu ainda tô impressionado. Olha isso aqui, gente. Isso aqui virou sei lá, virou uma chuva aqui de flags. Porque tem muitas coisas bacanas. Ó, é uma fonte grande. Eu li esse livro aqui em 2 dias, gente. Em 2 dias, porque eu não consegui largá-lo. Eu achei fantástico, assim, fantástico. Se você gosta de história do Brasil, pegue isso aqui. Você não sabe o que você está perdendo se você não pegou isso aqui ainda. Bom, então tá. 1808, eu vou falar bem resumido, até porque vocês já sabem, né? Tiveram aula de história. Mas o 1808, então, vai tratar sobre a chegada da família real aqui no Brasil. Mas, assim, o Laurentino Gomes, ele é fantástico porque ele vai, assim, pegar toda a história, o que estava acontecendo na questão, né, do bloqueio continental, de Napoleão. E é cheio de curiosidades esse livro. Então a gente vai ficar sabendo que a família real já fazia um tempo que eles queriam transferir a corte para o Brasil. Não foi só nessa época que ele falou assim, a gente vai ter. Não, eles já pensavam nisso. A gente descobre como o Dom João, né, amava o Brasil. Ele realmente gostava do Brasil, mas que assim, a gente vai vendo a partir daqui a construção do Brasil, como realmente desde o começo sempre tinham as diferenças regionais. Então, como a família real veio para o Rio de Janeiro, todo o desenvolvimento veio para cá. Então, meio que assim, abandonaram as outras regiões, sabe? Então, assim, sabe, você fica... Esse livro aqui vai dar certo nervo, assim, em você, sabe? Frustrações. Mais frustrações, né, que a gente, infelizmente, a gente já sabe, né? A gente vive frustrado. Nós somos brasileiros, afinal. E aqui, os melhores capítulos que eu achei aqui foi o capítulo, acho que um dos últimos capítulos, que são denominados Dom João e Maria Joaquina. Carlota Joaquina, desculpa. Que vai falar dos dois. Bom, é muito engraçado. Assim, os dois, eles eram casados, mas os dois não viviam mais juntos. Carlota Joaquina era a mulher mais insuportável do mundo, assim. Gente, que mulher chata, sabe? Ela tentou dar um golpe no próprio marido quando eles estavam em Portugal para pegar o trono, não deu certo. E é muito engraçado. Não quero contar porque é um livro de curiosidades, e se eu contar curiosidade aqui não vai ter graça você pegar o livro. Mas a gente também fica sabendo que Dom João pulava a cerca com homens. Então, né, Dom João não era só amante de mulheres. E Dom João, gente, Dom João era muito feio, tadinho, gente, ele era muito feio. Veja aí fotos na internet de Dom João VI, vocês vão ver. Gente, o cara era muito feio, assim. E, sabe, ele usava os mordomos, os escravos. Aqui o Laurentino Gomes também vai focar na questão dos escravos, que dá muita raiva, né? E aqui ele também vai falar uma coisa muito interessante da questão do conservadorismo de Portugal. Que Portugal começou a virar, então, ali um centro de conservadorismo. Então, enquanto as outras... Porque Portugal era assim, né, gente? Era
Portugal, né, naquela época de 1500. E como isso começou a cair, porque as potências começaram a desenvolver, a ter aquelas revoluções industriais, e Portugal ficou ali. Por quê? Por causa da religião. E o Brasil, como era colônia de Portugal, né, então teve esse mesmo atraso. É muito interessante. O cara estudou pra caramba pra fazer isso aqui. Gente, eu recomendo muito. Sério. Pra mim, que sou amante de história, eu li esse livro aqui assim e já dá vontade de reler, sabe? Mas eu tenho os outros dois, o 1822 e o 1889. E eu tô louco já pra lê-los. Mas calma, calma, que eu tenho muito livro na lista ainda. Mas também recomendado 1808. E aí, por último, né, em janeiro, eu li o Scott Pilgrim vs. The Universe, né, que é a série completa do Scott Pilgrim. Vem dentro desse box, eu tenho esse box, né, que é super bonito. Ó, ops. Gente, se vocês não conhecem Scott Pilgrim, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Se você, assim, fala assim, eu não sei se leio, né, os gibis, peguem o filme, porque o filme também é muito legal. Se você gostar do filme, você vai gostar dos gibis, porque ele só não é fiel em algumas coisinhas, mas na maioria, assim, a essência é muito fiel. Eles são 6 livros, né, Scott Pilgrim é do Canadá, tá, gente? Então, esses livros aqui não são americanos. E o que eu posso dizer é que é fantástico. Ele é uma mistura de cultura pop, punk e videogame. Então, assim, os personagens têm meio que uma vida, né? Então, assim, se você derrota, por exemplo, vamos supor que você tá numa briga, você derrota alguém, você ganha moedinhas, sabe? Tipo do Mario, assim, coisas do tipo. É muito engraçado, são situações hilárias que eles passam aqui. E deixa eu ir pro plot, né, da história. Se você, por acaso, não conhece Scott Pilgrim, você precisa, depois desse vídeo, parar e ir assistir o filme. E depois, né, os gibis. Porque os gibis, eles são divididos em 3, né, então são 2 volumes pra cada. É da Companhia das Letras, né, se eu não me engano. Tá. Então tem o primeiro, Scott Pilgrim's Precious Little Life, que vai contar a história do Scott Pilgrim. Ele é um menino que ele tem pais ricos, mas que ele meio que não aceita isso, e ele vai morar com um amigo gay dele. E aí já começa muito engraçado, porque a gente já vê que tudo ali no cafofo, né, dele, do amigo dele, tudo é do amigo dele. O Scott Pilgrim não tem nada, assim, gente, nada. Ele tem uma namorada, que é uma high schooler, né, que é uma menina de colegial, uma japonesa chamada Knives, e que todo mundo tá julgando ele, porque ele tem 23 anos. Gente, não, é 23 ou 21? Gente, acho que é 23. E a Knives tem, tipo, 17, sabe? E aí o povo tá lá, né, julgando ele. Eles estão morando numa high schooler e a menina realmente gosta dele e tudo mais. Eles nem se beijam na boca, sabe? É muito hilário. Só que aí chega um dia que ele, assim, de primeira vista, se apaixona por uma menina que ele vê ali numa biblioteca, que é a Ramona. E a Ramona vai mudar o Scott, porque ele vai se apaixonar por ela, ele vai caçar ela. Ela faz entregas da Amazon do Canadá, e aí ele vai pedir uma coisa só pra ela ir lá entregar, sabe? É muito engraçado. Tipo, sabe? Gente, eu adorei, sério. Foi a segunda vez que eu li os gibis. E aí, né, eu tô esquecendo o plot principal. Ele vai conseguir, né, namorar a Ramona, isso logo no primeiro gibi. Só que aí o que acontece? Através dos outros livros, dos outros gibis, né, aqui no primeiro a gente já descobre que o Scott tem que batalhar contra os 7 Evil Ex-Boyfriends, que são os 7 malignos ex-namorados,
Os 7 ex-namorados maus. Eu não sei, eu nunca li ele em português. Mas aí ele tem que batalhar contra esses 7 exes. Fica estranho. E aí ele vai batalhar. É muito bom, gente. Isso aqui vocês sabem que vocês estão perdendo. Isso aqui é um entretenimento muito engraçado, muito divertido. Vocês não vão se arrepender. Certeza, vocês não vão se arrepender. É muito engraçado. O amigo gay dele, que é o Wallace, é muito, muito bom. A irmã dele, ela é muito engraçada também. E eu gosto de todos. Bom, esse aqui é o primeiro, Scott Pilgrim's Precious Little Life. Aí tem o segundo, Scott Pilgrim vs. The World. Esse aqui é The World. Essa é a Ramona. Tem Scott Pilgrim and the Infinite Sadness. Que essa é a Envy. Que ela é uma ex-namorada do Scott. Tem o Scott Pilgrim Gets It Together. Scott Pilgrim vs. The Universe. Esse aqui eu acho que é o meu preferido. Não, meu preferido é o Get It Together. Aí tem o vs. The Universe e o Scott Pilgrim's Finest Hour. É assim, gente, muito bacana, tá? E como eu já disse, veja um filme se você ainda quer ter certeza se você vai gostar dos quadrinhos. Certo? Então, bom, o que eu estou lendo rapidamente, que eu tinha prometido, né? Eu estou lendo Eragon, mas assim, eu tô lendo bem lentamente, porque eu estou meio que numa competição. Não é uma competição. Eu entrei numa maratona de Harry Potter, então eu tô tendo que ler os livros, eu vou ler todos os 7, porque fazia um tempo que eu não lia Harry Potter, e eu vou ter que, né, fazer o quê? Certo, então? Então assim, gente, esperem assim pra março eu fazer coisas sobre Harry Potter. E aí eu vou falando dos outros livros que eu for lendo paralelamente. Certo? Bom, eu acho que é isso. Daqui um dia já eu posto outro vídeo que eu vou fazer de um book haul, né? E eu também vou comentar a série mais divertida que eu vi essas férias, que foi Doctor Who. Eu só posso dizer pra vocês que foi fantastic. Pra quem aí assiste sabe no que eu estou me referindo. Mas é isso, gente. É disparada agora a melhor série que eu já vi na vida. A 8ª temporada só vai sair em agosto. E eu já preciso rever, porque é fantástico. E aí eu venho comentar com vocês sobre Doctor Who. É muito bom. E sobre meu book haul, que foi pequeno, porque agora eu estou prometendo não comprar tantos livros assim. Certo? Então, obrigado, gente. Não esqueça, se você gostou, dá o thumbs up aí, o like. Comenta se você já leu algum desses livros. Se você já assistiu Doctor Who. E não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, tá bom? Então, certo então. Então, até mais, gente.